E ele falou pra produção, falou, se eu não conseguir fazer, eu pago até as minhas despesas em hotel, comida, etc, porque eu tô muito inseguro. Que o Ridley Scott pediu pra ele fazer um teste pro filme. E ele ficou super ofendido. Ele achava essa frase horrorosa, ele chegou a brigar com o roteirista, ele pediu para os jornalistas pararem de perguntar isso pra eles. Vamos relacionar a história com o filme, o que é verdade, o que é especulação, o que a gente pode esperar desse segundo filme. Isso aqui é a volta do Russell Crowe, sim ou não? Mas o Ridley Scott é esperto, então ele não vai entregar a trama inteira no trailer. Oi pessoal, todo mundo bem? A gente tá aqui com um novo episódio de videocast, falando dessa vez de Gladiador 2, um filmão que vai estrear esse ano, e eu não estou sozinho nessa tarefa para conversar sobre esse filme comigo. Eu trago ela, que é minha amiga, jornalista e pós-graduada em jornalismo cultural, Amanda Negrini. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Tô muito feliz de estar aqui hoje com você. E vamos falar de Gladiador. E fiquei muito empolgado para a sequência que vai ter agora, que eu lembrei o quanto eu gostava do filme. Eu lembrava que eu gostava, mas não tanto, assim, né? Eu acho que marcou uma época, né? Foi épico, assim. No entanto que o Gladiador foi lançado em 2000, e aí você vê que em 2004 tem toda uma vertente de filmes épicos lançados em sequência, né? Você tem Troia, você tem As Cruzadas. Então, assim, foi um filme que marcou mesmo e deu início a outros que talvez não tenham sido tão bem sucedidos, mas cumpriram o seu papel no cinema, né? Mostrando produções épicas, batalhas gigantescas, enfim. Ótimo. E o filme tem 24 anos. E pra quem não lembra de detalhes da trama, eu trago aqui uma sinopse rápida. Gladiador é um épico de ação que se passa na Roma Antiga, acompanhando a jornada de Maximus Decimus Meridius, vivido pelo Russell Crowe, que era um general muito leal ao Marcus Aurelius, que tá ali meio que no seu leito de morte. E seu ambicioso filho, Commodus, não vai herdar esse trono. Ele promete ali o trono pro Maximus, mas isso gera uma reviravolta. Ele é assassinado. Maximus é feito de escravo. E ele depois vira um gladiador e tenta vingar, né, toda essa conspiração que foi feita contra ele e desafiar o imperador. Com a ajuda da irmã do Commodus, lembrando, né? Que é a Lucila. Que deveria ser a imperatriz se não fosse pela época, né? Em que só homens governavam. Então ela acaba ajudando ali o Maximus a tirar o irmão do poder, né? Sim, e é muito legal no filme, porque alguns filmes, ao longo dos anos, assim, vão envelhecendo muito mal. E eu acho que essa temática do poder feminino e tudo envelheceu muito bem nesse filme, né? Envelheceu, eu tava revendo. Eu acho que sim. E é interessante que bem no começo do filme o pai já fala exatamente isso pra ela. Então o filme começa pautado dizendo: você é muito inteligente, você só não vai governar porque você é mulher, né? Exatamente. E a época não permite. E o filme tem várias curiosidades, porque tem muito ator muito grande. Sim. E esse filme acabou dividindo carreiras, né? Definindo carreiras de alguns deles. Mas não era pra alguns deles estarem no filme, né? A princípio. Quem não era pra estar? Russell Crowe, talvez. Na verdade o Mel Gibson foi cotado, exatamente, né, pra ser a primeira opção do Gladiador. Não só ele, como Antônio Bandeiras e o Hugh Jackman também fizeram testes pra fazer o Maximus, mas ele acabou... Acho que o Ridley Scott, que é o diretor, acho que tem ainda, né, uma confiança muito grande na interpretação do Russell Crowe. Não é à toa que eles fizeram vários filmes juntos e tudo, então... E esse filme definiu a carreira, mudou muito a carreira dele, ele fazia alguns filmes menores ali. Só que ele falou que a fama depois desse filme pra ele mudou completamente. Antes era uma coisa tranquila. Depois ele virou uma mega estrela. Ganhou o Oscar por conta do filme, ganhou o Oscar, né? pelo filme. E depois ele ainda continuou fazendo outros filmes com o Ridley Scott. Ele fez o Robin Hood depois. Fez até um romance que era Um Bom Ano. Enfim, eles continuaram essa parceria por mais um tempo, né? E outros dois, rapidinho, atores que não eram pra estar no filme. Talvez a Lucila, quem fez o teste pra Lucila também, além da Connie Nielsen, foi a Jennifer Lopez, na época. E o próprio Joaquin Phoenix não era pra viver o Imperador, que foi oferecido também pro Jude Law. Ele achou que não ia segurar a barra. Ele ficou muito inseguro no papel. Ele falou que era muito fora da zona de conforto dele. E ele falou pra produção, falou, se eu não conseguir fazer, eu pago até as minhas despesas em hotel, comida, etc. Porque eu tô muito inseguro. E aí o Ridley Scott deixou o Jude Law na manga. E acabou não precisando, né? Porque o Joaquin Phoenix arrasou muito. Era do Joaquin Phoenix, era pra ser. Ele foi indicado a melhor ator coadjuvante, né? Então... E o filme é muito grandioso, né? Se passa cenas no Coliseu ali, só que elas não foram gravadas no Coliseu de fato, né? Não foram. Eles criaram uma réplica do Coliseu. É muito difícil, né? Gravar no Coliseu hoje, colocar aquela quantidade de pessoas. Lembrando que na época a gente não tinha tanto essa questão de efeitos especiais, então a maioria das pessoas que estavam naquele Coliseu eram pessoas de verdade, não criadas por efeitos. Sim. Então era um pouco impossível, né? Pela preservação do Coliseu, gravar ali dentro. Então eles criaram uma réplica à parte. E é impressionante que o Coliseu é muito preservado até hoje, né? Muito. Assim, é uma coisa muito grandiosa.
E a primeira imagem que eu tive do Coliseu foi de gladiador mesmo, assim. Eu imaginava que era uma grande arena ali, tipo, com uma areiazinha embaixo e tudo. Só que nas ruínas dá pra ver, né? Os caminhos que tinha embaixo e tudo. É uma coisa muito... Assim, é uma grandiosidade, né? Você entra ali, você pensa... Nossa, eram, sei lá, milhares de pessoas vendo batalhas. Lembrando que, na época, é óbvio que gladiadores morriam, né? Por conta das batalhas. Mas antes eles tinham a possibilidade de pedir clemência. Né? Então, é uma coisa que no filme até mostra o Cômodos fazendo o positivo e o negativo para as pessoas decidirem, né? E era uma coisa, assim, colocavam animais também, né? Então, era... Que no segundo filme, spoiler, vão ter mais animais do que no primeiro. Alguns desejos do diretor foram realizados nesse segundo filme por conta de efeitos e coisas que ele queria trazer pro primeiro, mas conseguiu só no segundo. E outras curiosidades legais é que uma participação específica, que é do Oliver Reed, né? Que é esse tutor dele, do Maximus ali no filme. Ele acabou falecendo durante as filmagens, né? E acabou mudando um pouco o rumo do personagem dele. Era pra ele... Gente, 24 anos, vai ter alguns spoilerzinhos, tá? Mas não vai ferir a sua experiência. Não dá. Ele acaba falecendo depois, a família autorizou, né? Que o personagem dele continuasse. Inclusive, eles acabam mudando o rumo do personagem. Tem uma curiosidade que o Ridley Scott pediu pra ele fazer um teste pro filme. E ele ficou super ofendido. Ele falou, imagina, eu sou um ator, né? Super renomado. Eu vou fazer teste pro personagem. Ou você me quer no filme, ou você não me quer no filme. Ele bancou lá e foi, né? Um outro personagem, assim, que me pega muito é o Marcus Aurelius, que é o Richard Harris, né? Ele viveu o Dumbledore. Viveu o Dumbledore. Ele só com grandes papéis, assim, né? Maravilhoso, assim. Muito legal. E que mais de curiosidades que você pode contar que você lembra do primeiro filme? Bom, tem as histórias envolvendo o Russell Crowe, né? Ele era, assim... Ele chegou a brigar um pouco na produção, porque ele não gostava tanto de algumas falas do filme. Tem uma cena que a gente acha linda, que ele fala, né? Eu vou ter a minha vingança, o Maximus fala, eu vou ter minha vingança nessa vida ou na próxima. Ele achava essa frase horrorosa, ele chegou a brigar com o roteirista. E aí, no final das contas, ficou, vai colocar, não vai colocar? E ele falou assim, não, tudo bem, eu faço. Porque eu sou o melhor ator do mundo, então essa frase vai ficar linda na minha fala, né? And I will have my vengeance in this life or the next. E aí acabou entrando e realmente as pessoas acham, é um ápice, né, do filme, quando ele chega a falar. Aquela outra que, vocês não estão se divertindo, também ele improvisou, não tava no roteiro essa cena, né? Ele tava muito imerso ali e marcou bastante, né? Are you not entertained? Are you not entertained? E ele sofreu um bocado também, né? Eu tenho até aqui escrito que eu não vou lembrar de cor o quanto ele se machucou, né? Porque ele perdeu completamente a sensibilidade do dedo indicador direito por 2 anos. Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles, quebrou o pé, fraturou o quadril e deslocou alguns tendões do bíceps. Valeu o Oscar, gente, ó. Valeu a pena, pra mim vale. Não, valeu o Oscar. Caramba, perdeu a sensibilidade do dedo. Eu vi essa cena que ele machucou a costela, que ele cai do cavalo e ele termina a cena no chão, assim, batalhando. Eu falei, nossa, ator mesmo. Ator mesmo. Maravilhoso. E assim, ele quebrou grandes expectativas ali, né? Porque tinha uma questão de coloca-se ou não coloca-se dublês e tudo. Ele falou, não, eu vou fazer. Eu fui chamado pra fazer e eu vou fazer, né? E o Ridley Scott tem essa característica dos filmes serem muito grandiosos, né? Tem muita gente, ser tudo gravado em cenário, tentar minimizar o máximo número de efeito, né? Que não é necessário, né? Alguns são muito necessários por segurança e tudo mais. Proteção dos animais. Proteção dos animais. Mas ele tem essa grandiosidade nos filmes dele, né? E os efeitos especiais desse filme fizeram ele realizar um sonho. Porque no Gladiador 1, ele queria muito colocar o Maximus lutando com o rinoceronte. Só que por conta da produção, enfim, pelos direitos também, não era possível, né? Com os efeitos especiais agora, no trailer aparece uma pequena cena do Paul Mescal já lutando com o rinoceronte. Isso. Então... E no primeiro filme tinha presença, tem aquela cena icônica dos tigres, que eram tigres de verdade, né? Eram tigres de verdade. Agora eles não usaram mais animais por proteção e tudo mais. Tem ali os efeitos especiais. Mas eu acho que ajuda a criar essa atmosfera de tensão. Ele levou uma patada de um tigre, inclusive. E tem, se você passar ali bem em slow motion ali as cenas, dá pra você perceber. Assim. Ó, tem uns fãs perguntando se o Russell Crowe vai voltar ou não pro segundo filme. Depois ele ter quase morrido no primeiro. Se ele aceitar não voltar, talvez a gente entenda por quê. Ele já tá um senhorzinho, não pode levar uma patada do tigre. São 24 anos, né? Já perguntaram pra ele várias vezes, né? E ele falou que ele não tem absolutamente nada a ver com esse filme. Que ele falou que nem o Ridley Scott, nem os atores chegaram a
a consultá-lo ou conversar com ele sobre esse segundo filme, porque ele falou, afinal de contas, eu tô morto. Eu acho que ele vai aparecer de alguma forma, porque esse filme tá muito conectado à imagem dele e ajudou bastante na carreira do Ridley Scott. Eu acho que flashback, com certeza. Com certeza. Ali tá até pelo trailer, a gente vê um pouco de uma encenação que leva a crer que talvez ele seja relembrado, né? Ele tava num festival no ano passado de filmes e ele pediu para os jornalistas pararem de perguntar isso para ele. Isso também pode ser um indício. Ah, mas eu... então, não assim, sei. do tipo, se eu for aparecer, eu não posso dar informações. Então, vamos ver. Não, e como o filme tem muito tempo, agora eu vou relembrar. Se você não quer spoilers, a gente já deu alguns aqui, mas vou trazer um pouco mais de spoilers pra gente relembrar tudo que aconteceu no primeiro filme, pra você ficar pronto pra assistir o segundo, ok? Tem mais spoilers, mais um pouco mais de detalhamento aqui do que aconteceu na primeira história. E eu gosto muito de história mesmo, então eu vou contar um pouquinho do que aconteceu no filme e o que aconteceu na vida real, pra gente especular o que vai acontecer no segundo. Bom, vamos lá. O filme começa quando Maximus é general ali, né, de Marcus Aurelius, e ele tem muita confiança do imperador, e nessa época, também na história, era caracterizado por imperadores que indicavam filhos adotivos, de certa forma, que não eram filhos dele. A gente espera, né, por um conhecimento geral de história, assim, que tipo, o filho do rei vai tomar o trono ali no caso do imperador. Sim. E nessa época, na história mesmo, foi definido por Maquiavel, isso, só trazendo conhecimento. Que bonito. Que é dos 5 bons imperadores, e o Marcus Aurelius foi o último. Foi o último. E na vida real mesmo, quem tomou o trono foi o filho dele, que era o Cômodos, que não era considerado um bom imperador. Mas no filme eles fizeram ali... ele era considerado muito cruel e mimado, né? Exatamente. Muito... Isso. E no filme, o Cômodos mata o pai, na história real. Ele não mata o pai morreu mesmo, mas pra dar esse toque de crueldade, ele toma o trono que teoricamente seria do Maximus. A filha dele não pode assumir, a Lucila realmente existiu, essa personagem. E ali o Maximus é feito de escravo. Há uma tentativa de assassinato dele, ele consegue fugir desse assassinato. E ele é feito escravo. Ele é um bom lutador, ele já lutou em várias batalhas. General, exatamente. General. Então ele se destaca no meio desses escravos e ele é vendido como gladiador. Exatamente. Isso. E no meio disso, como ele não conseguiu matar o Maximus, o Cômodos manda matar toda a família dele. Então ele quer uma vingança contra esse imperador que não era pra ser. Que não era pra ser, e além do mais é cruel. E o Maximus, de certa forma, sabe o poder que o Cômodos exerce sobre a irmã. Exatamente. Também, e ele era um grande amigo, conhecia a irmã, conhecia a Lucila, é uma pessoa que ele tem muito afeto. Então ele acaba, de certa forma, tentando tirar o Cômodos também para proteger a Lucila e o filho da Lucila, que é o Lúcio. Isso. Né? E no filme dá pra gente perceber que ele teve um certo relacionamento ali com a Lucila, não dá pra gente entender o que foi direito. Parece que foi antes do relacionamento dele com a esposa dele, com o filho que foram assassinados. Mas a gente tem esses indícios que vão ser muito importantes pro filme, pra continuação. Aí, após isso, ele começa a se destacar muito, né? Como um lutador ali, como um gladiador. Que ele ainda fazia lutas em outras arenas que não eram o Coliseu, né? São arenas menores. São arenas menores e ele conseguia, enfim, eliminar todo mundo ali. E aí acaba que ele chega a Roma num torneio que o Cômodos faz, que iria durar, não lembro, acho que mais de 2 meses, em homenagem ao pai. E aí o Maximus chega pra desafiar o imperador. E ele, na verdade, ele não queria lutar no começo, né? Ele estava muito revoltado com tudo. Só que ele foi aconselhado que era a forma mais fácil dele modificar ali o destino de Roma, né? Porque ele via toda essa crueldade do Cômodos e tudo. Ele achava que ganhando ali o amor do público, ele poderia mudar o destino de outras pessoas, apesar dele não ter conseguido mudar da própria vida. Da própria vida, sim. E também tem, em paralelo a isso, os senadores também estão ao lado querendo uma votação por uma república, né? E com o fim do imperador. Então, é praticamente uma trama que o Maximus construiu, mas ele teve muita ajuda ali por fora, porque também era um desejo do povo de Roma ter mais liberdade. E quem ajuda bastante ele nessa trama é a Lucila, né? Que ali tem um relacionamento com ele. Sim. Mas ela ajuda a tramar essa... Não é vingança necessariamente, mas tomar o poder do irmão. E isso aconteceu de verdade. Lucila era uma mulher que não suportava o irmão. Não suportava. Eles não tinham um relacionamento
amoroso ali, como no filme sugere. Sugere, Mas ela realmente, na vida real, tramou contra o irmão. E, spoilers da história, o irmão mandou matar a Lucila. A Lucila está morta. Todos estão mortos na vida real. Mas a Lucila foi morta pelo irmão justamente por essas conspirações que ela fazia. No filme, ela não morre. E outro mas ela conspira. Spoiler da história é o Lúcius. Ela teve realmente filhos. Exato. Ela teve realmente um filho chamado Lúcius. Mas ele morreu muito pequenininho. Isso. Antes mesmo do Cômodos estar no poder. Exatamente. Então, essa interação que o Cômodos tem no filme com o sobrinho, né? Que ele tenta ser muito próximo do sobrinho, manipular, de certa forma, o sobrinho. Isso não existiu na vida real. Então, ó, Marcos Aurelius era de verdade, Cômodos era de verdade, Lucila era de verdade, Lúcio era de verdade, Maximus não era de verdade. Não era de verdade. O gladiador principal, ele é baseado em várias pessoas, inclusive em um dos maridos da Lucila, porque o marido dela é o primeiro Lúcio Vero, foi morto. E o pai dela organizou um casamento com um general dele, que ele confiava também. Parte do Maximus era baseado nisso. E outra parte dele é de quem o Maximus desafiou o imperador na luta, que era o Cômodos, e matou ele em arena. Cômodos foi assassinado de verdade, mas pelo treinador dele, que junto ali com essa conspiração ali do Senado e tudo... O nome dele era Narcissus. Exatamente. Era Narcissus. E ele foi morto em banheira, não foi morto em arena, apesar dele ser um lutador, ele era muito forte e tudo. E ele costumava lutar com os gladiadores no Coliseu, isso também é verdade. Exato. E no filme é isso, acontece esse desafio no meio do Coliseu ali, essa batalha dos dois. E o Cômodos, que não era uma pessoa boa, viria o Maximus antes da luta, pra que ele não tivesse força, né? Aí ele dá uma furada no pulmão dele, parece que o pulmão dele enche de sangue. Ele dá uma tossida, assim, não dá pra entender. Eu achei que ele era envenenado, mas pelo... Não, e ele dá uma cena facadinha surreal, ali. porque todo mundo levanta o Maximus e larga, se você larga ele lá, tipo... É isso aí, entendeu? Vamos... E ele perde o apoio de todo mundo ali. Ninguém gostava de dele na vida mundo, real, né? Nessa parte do filme, o Maximus, então, ali o Cômodos morre, porque o Maximus mata ele. E o Maximus também morre abraçado ali por Roma inteira. Todo mundo quer carregar. Sim. Inclusive, o filho da Lucila, que admira muito ele, né? Sim. Que a gente fica meio sem entender por quê, tipo... Dá pra entender porque ele tem o apoio todo... Da população, da né? população, A população exato. realmente começou a idolatrar ele. Isso foi um pontapé inicial pro Cômodos ficar muito incomodado. Porque Exato. ele queria o amor das pessoas pra ele. Quando ele faz aquela cena do dedo, que ele pergunta se o Maximus vive ou não, ele fica muito surpreendido quando o povo quer que ele viva. Né? Então ele até demora um pouco pra virar a mão em formato de positivo, né? Ali ele começa a ter uma grande ciúmes e inveja do Maximus, que até então ele não sabia que era o Maximus, né? Exato. Porque ele tava com a máscara e tal. E chegando nisso, a gente pergunta, se ele morrer, como que vai continuar o segundo filme? E aí que entra a figura do Lúcius, que é muito importante na história de Gladiador 2. Quando saiu o primeiro teaser, comecei com algumas especulações de será que ele era filho do Maximus ou não, porque tinha esse relacionamento dele com a Lucila. Com a Lucila antes, E depois, no trailer oficial, já foi confirmado que ele é filho do Maximus mesmo. Ele é filho do Maximus. E eu acho que é aí que tem um grande gancho, porque é aí que o Lúcius herda toda a grandiosidade do pai, esse manto de gladiador do pai, né? Acho que falta um pouco a gente entender como o Lúcio se torna gladiador. Acho que a gente vai entender isso muito no começo do filme, né? Mas a gente sabe ali pelo trailer que ele se torna um gladiador e tem um rival, que é o general interpretado pelo Pedro Pascal, né? Só pra dar completinho aqui a informação sobre o segundo filme. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus, Lúcius é forçado a entrar no Coliseu, depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos, que agora comandam Roma com mão de ferro. Com raiva em seu coração e futuro do Império em jogo, Lúcius deve olhar para o seu passado e encontrar forças e honra para devolver a glória ao povo romano. E realmente o que aconteceu? A expectativa é que, depois que o Cômodos morreu, quem tomou o poder? Isso, na história real, teve vários imperadores... foi um ano dos 5 imperadores que foi conhecido, que cada um queria tomar o poder. E acabou que quem tomou o poder foi o 7º Severus, que controlava ali parte do Império Romano, mais ali na parte oriental, que tinham 2 filhos muito problemáticos ali, que se relacionavam, parece um pouco com Cômodos. Parece um pouco com Cômodos. Isso. Dois irmãos, né? O Geta e o Caracalla. Exato. Que governavam juntos, né, na vida real. Mas havia desavenças entre os dois, né?
E são personagens que apareceram já no trailer e parecem ser tão malucos quanto cômodos. E quem quem são os novos personagens? Quem são os novos personagens? A gente tem... Quem interpreta o Geta é o Joseph Quinn. Joseph Quinn ficou muito famoso por Stranger Things, né? Ele fez o Ed, sua guitarra e rock and roll, todo mundo ama ele. É um cara muito legal. Ele também teve recentemente em Um Lugar Silencioso, dia 1. Então, também fez um papel super legal. Acho que tem outro personagem de Gladiador 1, né? O Juba. O Juba também tá. O Juba... não. Então, o Juba é um mistério, na verdade, né? O Juba, ele tá num Lugar Silencioso, dia 1, né? Mas a gente não sabe ainda se ele tem uma aparição no Gladiador 2, não sei. Pra quem não lembra, o Juba era o melhor amigo do Maximus, né? Que é aquele que enterra ali a família dele, que eram uns bonequinhos dentro do Coliseu, que encerra essa história ali depois que o Maximus não tá mais vivo. Tem aquela famosa frase, né? Um dia a gente se encontra, não lembro exatamente, mas não hoje, né? E aí encerra o filme. I will see you again. But not yet. Not yet. E a gente não sabe se ele, de uma certa forma, é uma aparição surpresa pro Gladiador 2, né? O nome dele não consta em nenhum crédito. A gente deu uma pesquisada aí nas fontes oficiais. O nome dele não aparece nos créditos do Gladiador 2. Mas, quem sabe, tem uma surpresa aí. E uma outra grande participação é o Denzel Washington, vivendo Macrinos, né? Exato, acho que... Que é um personagem real. Mas ele talvez esteja modificado ali pra fazer uma história acontecer melhor. Porque o Macrinos, no trailer, dá pra entender que ele ali é o responsável por fazer com que o Lucius se torne um gladiador tão potente quanto ele será. Porque na vida real, o Macrinos, ele era uma peça importante do governo romano ali dentro do Senado, né? E a gente não entende muito como que ele tá inserido nesse meio do cenário do gladiador ainda, né? Como é que ele comercializava ali os gladiadores. E então a gente vai entender um pouco de como ele pega o Lucius pra tentar tomar esse poder. Porque na vida real, o Macrinos se tornou imperador. Né? Então a gente tem essa... Será que o Denzel Washington, né, o papel dele, será que ele é o próximo imperador? Será que vai ser como a história, né? E o legal do Ridley Scott, quando ele escolheu o Russell Crowe pra fazer Gladiador, ele tinha uma carreira legal já era conhecido e tal, mas não era esse super ator que todo mundo conhecia. E ele faz isso de novo, com o Lucius. Porque ele escolhe um ator que não é conhecido do grande público, todo mundo conhece ele. Ele faz vários filmes muito, muito importantes e cada vez tem crescido mais na carreira dele. Que é o Paul Mescal, Paul Mescal. Eu acho assim, o Paul Mescal é um ator... Pra mim, uma grande surpresa da nossa geração, assim. Ele começou... se tornou mundialmente conhecido com uma série que é, assim, brilhante, chamada Normal People. Né? Que, inclusive, ele ganhou uma indicação ao Emmy de melhor ator pela série. Ele é um ator que tá... escolhendo bem papéis, sabe, no cinema. Então, ele fez Todos Nós Desconhecidos recentemente, que é muito bom. After Sun, A Filha Perdida. Muito bons. Então, até agora, ele tá escolhendo papéis muito bons e significativos pra carreira. Então, eu confio, assim. Eu acho que ele é um ator super, super talentoso. Eu acho que vai ser divisor de carreira dele também, assim. Porque agora ele vai ser grande conhecido do grande público também. Exato. O que vai ajudar bastante na carreira dele. Tomara que ele continue escolhendo bons papéis. Tomara, exatamente. Acho que as pessoas... quando saiu o trailer, mas quem é, né? Ficou um pouco... Ele é irlandês. Então, assim, já fez coisas boas, mas estava ali naquele mundo ali do Reino Unido. Então, agora acho que ele ganha uma fama mundial. E o antagonista dele já é um pouco mais conhecido também, que todo mundo ama, que é o Paul... perdão, eu falando Paul Mescal de novo. O Pedro Pascal. O Pedro Pascal, ele é um queridinho, né? Assim, e ele é bom porque ele escolheu personagens extremamente... que caem na graça do público. Mesmo, às vezes, ele não fazendo um papel de tão herói, assim, mas às vezes ele sendo duro demais. Ele... ganhou uma fama mundial fazendo Game of Thrones, né? Como Prince Oberyn, que era um personagem que as pessoas gostavam muito já no livro. E ele arrasou na série. Então, criou-se, assim, uma fama positiva em torno dele, né? E aí ele foi pra The Mandalorian, fez uma franquia do Star Wars. E tá no The Last of Us, que foi quase, uma das melhores séries do ano passado. Então, ele tem tudo pra tá no cinema tão bem quanto ele tá nas séries de TV, né? Ele fez Kingsman também. E ele é um ator muito amado pelo público, né? E ele experimentando agora
fazer um vilão ali. A gente não entendeu muito o que o personagem dele, porque é um personagem criado também, mas parece que ele vai ser o antagonista ali do Lucius. Vamos ver ele ser mal agora, né? Tem pouquíssimas informações sobre o personagem dele, né? E, inclusive, nos 2 trailers que a gente vê do Gladiador 2, ele aparece em cenas, assim, bem... Você acha que é uma frase só, sabe? De efeito. Estão deixando... na curiosidade mesmo, pra você entender quem é quando você for assistir o filme. Eu já tenho minhas apostas ali. Eu acho que ele terá um relacionamento com Lucila. Você acha? Eu acho. Eu tenho outra aposta, que eu não sei, eu deduzi pelo trailer. Ele aparece numa batalha falando que ele vai pegar tudo por Roma, né? E a cena seguinte é o Lucius perdendo um amor. Tem uma moça deitada, assim, ele dá um beijo no rosto da moça. Então... eu acho que a história se repete. Nessa guerra promovida pelo general, ele ter perdido seu grande amor. E aí, talvez, a vingança que o Lucius tanto quer é pelo general. Talvez. O que você acha? Ele está com a mãe de Lucius, o amor. Qual é o papel ali de Pedro Pascal? Qual o papel de Pedro Pascal? Qual o papel do Lucius, né? Assim, porque se você for pensar... o Maximus, no primeiro filme, ele não queria o poder. O que ele mais queria era voltar pra casa e ficar com a mulher e o filho. Total. E você vê o Lucius no trailer ali numa batalha, né? E aí aparece uma moça, ele fica sentido pela moça. Talvez seja isso, né? O que motivou o Maximus a toda a vingança é porque destruíram a família dele, né? Será que a história vai se repetir com o Lucius? Não sei. E o Lucius também, sendo filho do Maximus, ele tendo morrido ali em batalha, e o governo de Roma tá nessa bagunça com esses 2 irmãos malucos, já é motivo suficiente também. Não precisa, né? Matar o amor, não precisa estar com a mãe, nada. Mas eu acho que as motivações dele já são boas. E o legal desse filme agora, de tanto tempo depois, é que tem volta do Ridley Scott dirigindo o filme. O Sir, né? Não é, ele é Sir, né? Ele é Sir, Que é uma honraria. É uma honraria, é uma nomeação que a rainha, na época foi a Rainha Elizabeth que deu pra ele, né? Que é quando você você é um cidadão do Reino Unido que fez coisas grandiosas pelo país, em nome da arte, né? Aí você ganha esse título de Sir. E o legal é que ele já se recusou várias vezes a fazer sequência, né? Que ele dirigiu Alien, dirigiu Blade Runner. E ele falou que não queria dirigir sequência, não queria voltar pro universo. E ele topou voltar e queria fazer essa sequência a todo custo. Então, é uma expectativa muito grande, porque é um projeto também na carreira dele muito grandioso. E que ele quis dar uma continuação e ele tá envolvido diretamente no projeto. Exato. Então, a garantia de ter a maior dedicação dele de fazer um filme bom e grandioso... É incrível, assim. Incrível. E os fãs também já estão esperando muito, assim. Porque é um filme muito amado pelo público, né? É um filme muito amado. Inclusive, essa foi a explicação que o Russell Crowe deu naquela coletiva, que ele ficou meio bravo quando os jornalistas não pararam. Ele falou assim, se o Ridley imagina uma sequência... se ele vê uma história, então eu acredito que vai ser algo muito bom e grandioso, e é por isso que eu torço pelo filme. Sim. Essa foi a explicação dele até então. Então vamos relembrar agora, vamos relacionar a história com o filme, o que é verdade, o que é especulação, o que a gente pode esperar desse segundo filme. Lembrando, então, que Lucila, na vida real, já estava morta. Então ela é uma personagem completamente fictícia. Lúcius também estava morto, então personagem fictícios. Marcos Acácios, que é o nome do Pedro... Marcos Acácios, do Pedro Pascal. Não existia, então é fictício. Então, nesses fictícios, dá pra gente brincar bastante com a história. Só que os irmãos imperadores, o Caracalla e o Geta, são personagens reais, que governaram Roma. Sim. Macrinos é um personagem real. E, a partir disso, dessa costura... Tem um senador também, o senador Gracchus, que tá no primeiro filme. No segundo, ele também é real. Não, ele não é. Não é real? Não é real. Ele é baseado em vários, mas ele continua. Ele é baseado em vários senadores, mas ele não é um personagem... Super achava que ele era, não? Não, ele existiu... Existiram alguns parecidos, mas não o personagem dele. Mas ele tá confirmado no segundo filme. Tá confirmado. Tá confirmado. Tá. Bom, e na história real, desses 2 irmãos, que é o seguinte. O Sétimo Severus começou a governar ali Roma. E ele propôs, no seu leito de morte, que os irmãos governassem juntos e fizessem um governo de amor e ali, pro povo de Roma. Só que os 2 filhos eram muito doidos, na vida real mesmo. Sim. E dá pra gente ver no trailer que eles também eram completamente insanos. Então tinha um filho mais velho, que era o Caracalla, e o filho mais novo, que é o Geta. E por descrições históricas, o Caracalla era um homem muito grande e forte e tal. E eles inverteram isso nos atores. O Caracalla é o menorzinho,
que é o... É o Fred Hechinger. Fred Hechinger, que fez The White Lotus. Isso, primeira temporada. E o Guetta é o Joseph Quinn. Que é mais alto, né? O que eles dão uma brincada, porque na história real... Gente, spoilers históricos. Um irmão mata o outro. O irmão mata o outro. Caracalla mata o Guetta porque eles não conseguem dividir o poder. E na história real, eles... A história real da história mesmo, tá, gente? Não é a história real do filme. Eles não conseguiam governar juntos, eles não se trombavam, tinham lugares pra eles ficarem específicos, porque eles não se davam bem. O Caracalla era muito cruel. Exatamente. Ele é conhecido como um dos imperadores mais cruéis desse tempo, né? E o Guetta já era uma coisa mais pacífica, ele já era mais pacífico, ele já era mais moderado, né? E aí chegou uma época que eles não conseguiam conviver mais juntos, então eles viviam em áreas separadas do palácio, enfim. Tomavam decisões separadas. E o fim do Guetta é muito triste na vida real, porque ele é morto pelo Caracalla na frente da mãe. E no trailer, tem uma cena do Joseph Quinn completamente louco, sozinho, sem o irmão, gritando. Só que lembrando, ele é o Guetta, ele não é o Caracalla. Será que eles vão inverter o Guetta matando o Caracalla? Mas também ele não governou por muito tempo, porque houve uma revolta ali maquinada por Macrinos, que é o personagem do Denzel Washington, em que ele é morto enquanto fazia xixi. Ó, isso é verdade, isso tá nos livros de história. E é isso, o Macrinos também não tinha uma linhagem ali nobre. Ele era do norte da África, que também começaram a especular, tipo assim, nossa, mas o Denzel Washington, o imperador negro em Roma, ele era do norte da África, ele era berbere. Então faz muito sentido dentro dessa construção desse personagem, que ele foi advogado do Império Romano ali, foi ascendendo cada vez mais, e com a morte do Caracalla, que ele estava envolvido, mas vai saber quem sabia ou não, indicaram o nome dele para ser o novo imperador. E a gente então vai acompanhar essa ascensão, talvez, isso a gente está especulando, baseado na história, para tomar o trono desses dois irmãos e finalmente chegar ao poder. E no trailer ele fala que vai usar o Lucius como instrumento dele, né? É o principal instrumento. Então tem que ver a motivação dele. A motivação dele é ser o novo imperador. E qual que é a motivação do Lucius para topar ajudar ele com isso. E aí eu aposto no romance da namorada morta. Você quer amor? Você quer amor vingança? Um pouco. Não, eu acho que é mais... Não, eu acho que um pouco de amor seria legal, mas o Gladiador é sobre vingança, né? E é sobre honra também, acima de tudo, né? E também, de uma certa forma, sobre liberdade, né? Porque tanto o Maximus como o Lucius, eu acredito que eles promovem todas essas batalhas, eles decidem sacrificar a vida deles para que o povo não seja mais governado por pessoas como era o Cômodos e como são os imperadores, né? O Caracalla e o Guetta. Então... Sim. Pela liberdade, assim, eu acho. E você quer a volta do Russell Crowe? Sim ou não? Eu gostaria que ele aparecesse, nem que fosse um pouco. Mufasa, assim, no ar. Tipo assim, sabe Lúcius. Uma coisa de quando você estiver assistindo e ele aparecer na tela do cinema, você fala, ai, o máximo, sabe? Porque é um personagem muito poderoso. Sim. Né? E eu acredito que o Lucius vai se pautar muito neste poder que o Maximus exercia pra tentar ser um gladiador como o pai. Né? Então eu gostaria de vê-lo. Será que eles vão matar a Lucila? Porque a Lucila estava morta. O Lucius estava morto. Vão matar todo mundo agora? Pode ser que nessa batalha toda o Lucius perca a mãe. Eu fico muito curiosa pra saber o que levou o Lucius, que era o filho da Lucila, que ele vivia ali na riqueza e nos palácios. Como é que ele se tornou um soldado, deve ser no início do filme, para um gladiador, né? Existia muito mistério, né, do que aconteceria nesse segundo filme. E alguns já foram revelados no trailer. E algumas pessoas, tipo assim, queria descobrir nos cinemas que ele é filho do Maximus. Mas Ridley Scott é esperto. Ele não vai entregar a trama inteira no trailer. Não vai. Eu acho que ele decidiu dar essa pitada pra gerar mais curiosidade. Eu acho que é isso. Porque se você for pensar, pra algumas pessoas isso se torna até normal demais o Lúcio ser filho do Maximus. Já deixa entendido um pouco no primeiro filme. Então eu não acho que seja um grande spoiler, assim. Eu acho que o gancho está em saber como é que o Lúcio se desenvolve para se tornar parecido com o pai. Aí eu acho que é onde ele entra com a inteligência dele como diretor. E Gladiador 2 chega dia 14 de novembro nos cinemas. Eu já tô super ansioso. A Amanda também está muito ansiosa. Muito ansiosa, muito. Vamos comprar Vamos assistir juntos. Vamos. A gente assistiu o trailer junto quando lançou. Exato. A gente foi assistir. Estaremos lá no cinema também. Amanda, muito, muito obrigado por ter topado conversar um pouquinho sobre esses grandes filmes com a gente. Não, obrigada. Foi uma delícia. Obrigada. Chame-me mais que estarei aqui.
Muito obrigado. E obrigado a você que assistiu a gente. Espero que tenha gostado, que tenha relembrado do primeiro filme e que esteja tão ansioso para assistir o filme assim como a gente. Então curta, se inscrevam no canal pra gente conversar cada vez mais sobre novos filmes que estão chegando no cinema, relembrando franquias, relembrando histórias que já passaram por aqui. E vejo vocês nos cinemas também.